Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rafael. Nós estamos aqui hoje com a professora Cássia de Lopes, professora da Universidade Metodista de São Paulo, do curso de Pedagogia. Eu sou doutorando do PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação, também formado na Universidade Metodista, e nós vamos hoje fazer um bate-papo bastante descontraído, justamente sobre uma questão que é uma questão muito própria do nosso tempo, que é a questão da pandemia relacionada com a tecnologia e com a educação. Mas antes de tudo, eu vou pedir para a professora Cássia se apresentar, para que em seguida nós façamos o início da fala, e nesse decorrer nós vamos trazer diversos elementos. Eu sou da área das ciências humanas, da filosofia propriamente dita, e nós vamos fazer, intercalar essas nossas vivências e experiências em sala de aula. A professora Cássia também é professora há muitos anos, a exemplo do que ocorre comigo, sou professor da rede pública, fui professor da rede pública durante muitos anos, hoje eu atuo na rede privada, e nós vamos trazer para vocês, então, um pouco dessa nossa experiência de chão de sala de aula, que realmente é muito diferente, na maioria das vezes, do que nós aprendemos nos livros. Tá bem? Então, com a palavra a professora Cássia, por favor, se apresente, bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Rafa? Meu nome é Cássia Lopes, como o professor Rafael já disse, eu sou professora do curso de Pedagogia da Universidade Metodista, sou professora também da Rede Pública de São Bernardo, porém, atualmente, eu estou na vice-direção de uma escola e também sou mestranda do PPGE. E a gente vai aqui hoje na nossa conversa trazer duas realidades bastante distintas, mas que também se aproximam porque são alunos, são educandos. O que diferencia esses educandos é que uns são da rede pública e outros da rede privada. E acho que é isso, Rafa. Vamos começar? Vamos começar. Você gostaria já de início de passar esses dados que previamente você apurou, né, porque a pandemia realmente foi um susto, né, um sobressalto que nos afetou a todos e todas. Realmente, num primeiro momento, eu até comentava no outro vídeo, nós fizemos 2 pequenos roteiros de estudos para os alunos, com vistas a compreender 14, 15 dias em que a escola supostamente estaria fechada. Quer dizer, isso ocorreu ali no mês de fevereiro, março, quem sabe? No mês de março de 2020, e realmente, para nossa surpresa, isso se estendeu. O ano de 2020 foi todo ele feito de maneira remota, 2021, talvez até meados, volta do mês de agosto, setembro, algo assim, nós começamos com o ensino híbrido, e aí havia aquele sistema de rodízio, onde os alunos se intercalavam. Nós tínhamos turmas, por exemplo, a turma A e a turma B, sempre com uma turma em sala e a respectiva no remoto. Tá? Então, eu vou pedir, Cássia, para você trazer essas questões para nós, desses dados, que são dados muito importantes, até para que nós possamos depois não fazer comparações, para que nós possamos estabelecer uma reflexão, né, sobre as possibilidades, as condições de possibilidade que envolvem a rotina de um estudante de uma escola pública e, consequentemente, de uma escola privada. Sim. Rafael, até já pegando também a sua fala aí, para você já ver uma diferença, né? Nesse nosso rodízio, a gente atendia no máximo 8 crianças por dia e não havia essa aula síncrona para os alunos que estavam em casa. Então, a gente tinha que providenciar a aula impressa para esses alunos que estavam em casa. Então, não havia esse híbrido aí, né, ao vivo, em cores, vamos dizer, né? Já parte daí a primeira diferença. Mas, no primeiro momento, eu penso que a gente pode sinalizar, Rafa, como que é a questão da tecnologia, né, nas escolas. Então, na escola que eu estava lecionando, a gente tem um laboratório de informática em que as crianças, elas têm uma aula por semana nesse laboratório. A gente também dispunha de netbooks,
né, já estavam assim, tanto quanto desatualizados, e aí, conforme vai ficando desatualizado, você já tem muita dificuldade para usá-lo. Então, isso era o que a gente dispunha de recursos tecnológicos dentro da escola. E esses recursos tecnológicos, eles eram usados somente para, como recursos para enriquecer, para qualificar ali uma prática pedagógica dos professores. A gente não tinha o hábito de realizar atividades de casa, vamos dizer assim, por meio desses recursos tecnológicos. Eu penso que deve ser bastante diferente da realidade que vocês já viviam, né, Rafa? Sim, sim. Justamente porque na realidade, dentro da métrica, né, das atividades, enfim, de aulas que fizemos, os alunos já tinham, independente da pandemia, os alunos já tinham todo um contato, e o colégio, ou os colégios, porque eu trabalho em mais do que um, os colégios já dispunham de toda uma estrutura que não foi nenhuma novidade no sentido da realização dessas aulas remotas. É claro, evidentemente, nós não estávamos presentes fisicamente, mas os alunos já tinham essa possibilidade. Até porque a tecnologia é algo sem o qual eles não conseguiriam cumprir com as demandas estabelecidas pela escola. Então, muitos enfim, os textos e exercícios que são passados são feitos todos eles por meio de aplicativos. Quer dizer, ele próprio não conseguiria, repetindo o que eu disse, ele não conseguiria acompanhar os demais caso ele já não tivesse todo um contato com esse mundo tecnológico. É claro que houve toda a questão de saúde, enfim, os assim chamados lockdowns, né? Quer dizer, as cidades com todo o comércio, enfim, os estabelecimentos fechados, e isso também afetou a saúde mental, tanto dos professores e dos estudantes também, não resta dúvida, mas creio que do ponto de vista pedagógico, propriamente dito, eles não tiveram um déficit tão grande ou sequer comparável àquele que se abateu sobre os alunos da instituição pública. Sim, com certeza, porque assim, a gente percebia que as crianças, algumas crianças, né, vale lembrar, né, que o público da escola que eu estou falando é ali entre 7 e 11 anos, né, muitos faziam uso ali do celular dos pais, com certeza muito diferente também da sua realidade, né, praticamente acho que ali os alunos já todos tinham seus próprios dispositivos, né. Então, Rafa, acho que agora a gente pode falar como que foram esses primeiros encaminhamentos. Igual você falou, num primeiro momento, a gestão, né, a coordenação da sua escola chegou e falou, gente, vamos providenciar aí atividade para 15 dias, certo? Perfeito. E olha que engraçado, depois você traz de forma mais detalhada, né, para você ver a diferença. Caiu como um meteoro, ali mesmo sendo 15 dias de início, mas foi como um meteoro. Como que nós vamos atender todos esses alunos de uma hora para outra, se eles não estão dentro da escola? Porque considerando toda essa especificidade do aluno de escola pública. Então, o que a Secretaria de Educação fez? Ela programou para 12 dias letivos atividades dentro do site da Secretaria de Educação. Então, a gente tinha que o quê? Levar até essas crianças esse site, esse acesso. Então, a escola tinha um Facebook. Então, as crianças ali iam acessar por meio do Facebook essas atividades. Eram atividades genéricas. Não estava ali separado por ano ciclo, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto e quinto, porém atividades genéricas de história, atividades genéricas, né, não estava dentro do conteúdo miudinho de cada ano ciclo, certo? Perfeito. E outra coisa, a escola começou a se mobilizar para entregar os livros didáticos, porque os livros ficam dentro da escola. E foi também uma grande discussão.
por conta, né, até você já falou sobre essa questão da saúde, a gente ia poder receber todas essas crianças na escola para entregar os livros? Como que ia ser isso? Porque foi muito preocupante mesmo, né? Dado aí o número que ontem ainda, né, a gente conversando, você falou dos 700 mil mortos, né? Então, assim, era sim gravíssima a situação ali imediata. Então, e aí, vamos entregar os livros? Vamos marcar para entregar os livros. Porém, uma coisa aconteceu, não sei como foi na escola privada. A gente ficou, sabe quando o cachorro fica correndo atrás do rabinho, discutindo? Aconteceu isso muito, porque qual era a discussão? Os professores vão organizar um grupo no WhatsApp para começar a se comunicar com os pais? Porque o WhatsApp era o que a gente sabia que os pais mais tinham acesso do que um blog, né? O WhatsApp você tem ali um 4G, você consegue acessar, não demanda aquela internet potente, né? Sim. Então ficamos meses. A gente estava em julho, Rafael, e ainda tinha professor que não tinha criado o seu grupo de WhatsApp, né? Então foi também outra coisa que a gente ficou correndo atrás do rabo. Até outubro, todas as aulas foram assíncronas. Em nenhum momento o aluno, até outubro, viu o seu professor assim, sabe? Uhum. De forma síncrona ali, ao vivo mesmo. Eu estou em tempo real com o meu professor. Só depois de outubro é que a Secretaria de Educação foi dando orientações um pouco mais precisas. Isso eu também senti um pouco de falta, ficou um pouco solto, sabe, Rafa? Tipo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não que a gente estava querendo determinações rígidas, mas que tivesse meio que um formato único para todos os alunos da rede, né? Certo. Então, nesse primeiro momento, foram essas ações aí que a gente teve por parte da secretaria e por parte da escola. Então, Cássia, olha, veja só a importância e, ao mesmo tempo, a gravidade de tudo que você nos traz. Porque, no nosso caso, os alunos tiveram aulas síncronas já no dia seguinte. Quer dizer, e sem a utilização do WhatsApp, porque o colégio possui uma, enfim, ele possui uma plataforma em que os alunos tinham aulas no período convencional, das 7h05 ao 12h35, e no período vespertino também. Aqueles que tinham algum desdobramento no período vespertino, um curso adicional de espanhol, alguma coisa assim, e eles tinham aulas, realmente foi muito complicado para que eles, de início, abrissem as câmeras, quer dizer, alguns tinham uma restrição, outros porque, enfim, não prestavam mesmo atenção naquele conteúdo, mas os dispositivos para fazer o uso, isso não lhes faltou. Claro que, como eu disse, nós estamos lidando com pessoas, com indivíduos, então alguns abriam a câmera, outros participavam mais, outros menos, mas as condições para que aquilo acontecesse, nenhum deles estava desprovido. Quer dizer, então, eles tinham sempre aulas síncronas, eles fizeram prova, que nós enviávamos, nós montávamos a prova pelo Google Forms e disponibilizávamos o link de acesso, eles respondiam, o professor corrigia e fazia a devolutiva, tirava as dúvidas, os exercícios das apostilas eram sempre também realizados sob a orientação do professor. Quer dizer, então nós podemos perceber, e talvez seja até muito prematuro para nós identificarmos quais serão as consequências dessas disparidades no contexto social, no contexto econômico, porque ainda tudo é muito recente. Agora, é inegável, porque antes da pandemia, nós já tínhamos um abismo que separava a escola privada da escola pública. E não de maneira gratuita, nas melhores universidades públicas do Brasil, e aí nós temos um processo de inversão. Quem ocupa esses lugares são os alunos da escola privada. Exatamente. É um processo de inversão bastante curioso, porque os alunos da escola pública, ao término do ensino médio, eles, de alguma maneira, vão tentar uma bolsa, tentar um financiamento para entrar numa instituição privada.
Agora, os alunos da escola privada é justamente a cadeira da universidade pública que eles querem ocupar e ocupam. Nós pegamos um curso de medicina, por exemplo, na Universidade de São Paulo, e você pergunta ali, isso de alguma forma mudou nos últimos tempos? A passos lentíssimos, quem sabe? Mas se nós fizermos um questionário num curso de medicina, no curso de psicologia, no curso de direito da Universidade de São Paulo, quantos alunos dali que provêm ou que estudaram a vida toda, ou boa parte dela na escola pública, o número é quase insignificante. Enfim, então, de alguma forma, a pandemia veio a salientar esse abismo mesmo, né? Quer dizer, esse distanciamento e, de alguma forma, explicitar, né, toda a dificuldade que esses alunos que estudam nessas escolas municipais, estaduais, passam desde muito. Isso porque nós estamos falando de um estado como São Paulo. Agora, eu gostaria de conversar com alguns colegas profissionais da educação que trabalham em estados como Maranhão, por exemplo, que é um dos estados mais pobres do Brasil, ou como o Amazonas, em que nós até temos um colega no programa que é de lá, em que as crianças levam 2 ou 3 horas para ir para o colégio, para chegar no colégio, porque o transporte é marítimo, né? Por via fluvial, por via marítima não, por via fluvial. Então, realmente não dá para calcular qual é o déficit que essas crianças, nesses próximos 10, 20, 30 anos, como é que isso vai se espelhar na nossa sociedade. Sim, é verdade, Rafael. O abismo ele se tornou ainda maior, né? Com certeza, com certeza. Nós conversávamos ontem, por exemplo, sobre a questão da tecnologia, né? A tecnologia ela é um movimento na história a partir do qual nós não temos mais como regressar, penso. Quer dizer, não dá para nós desinventarmos a internet. Até pouco tempo atrás nós falávamos desinventar a roda. Agora, não dá mais para nós desinventarmos ou desabilitarmos a internet. O que fica é justamente a questão referente ao que nós faremos com isso. A tecnologia jogará a nosso favor, ou nós, de alguma forma, já perdemos a mão, já perdemos o controle, e é a própria criatura quem coordena e quem comanda os passos do Criador. Eu penso que na área da educação nós podemos e devemos fazer uso da tecnologia a nosso favor. Mas agora, aquele modelo, Cássia, de escola que nós conhecemos lá atrás, isso não existe mais. Não existe mais. Sabe, que desafio, né? É um desafio assustador. A gente sempre fala, né? A gente está caminhando, né? Nós que já estamos aí com 25, 26 anos de sala de aula, a gente está caminhando para a aposentadoria. Daqui talvez uns 10, 15 anos, a gente vai pendurar as nossas chuteirinhas, né? E esse povo que está vindo agora, que tamanho desafio, Rafa? Porque ontem a gente ainda discutindo, né? Eu trouxe o La Roça, né? Quando eu falei da questão que ele traz a questão de que informação não é conhecimento. Né? O excesso de informação não nos permite ter experiências reais de saber, experiências reais de conhecimento. Então, que forma que a gente vai trazer essa tecnologia que traga benefícios para a sala de aula? Sim. É um desafio enorme. Nós, quer dizer, como eu disse há pouco, tudo que nós conhecemos, não só em assuntos relacionados à educação, a família também, a sexualidade também, a valores também, tudo isso não dá mais conta de compreender os problemas e os desafios que são os nossos desafios, são os desafios do nosso tempo, do século XXI. Muito se falou em revoluções políticas ao longo do século XX, mas algo passou que justamente se havia sobrado o que quer que fosse em bases fixas após essa virada do 20 para o 21, essa onda ela desestabilizou e desconstruiu tudo que nós tínhamos como arsenal conceitual teórico até então.
Quer dizer, o conceito de humanismo, se nós formos pensar hoje, conceito que ele não pode mais ser trabalhado para que ele, de alguma forma, dê conta desses jovens que estão no metaverso hoje, ele não pode mais ser trabalhado com as bases que nós tínhamos. E, de fato, é um problema muito sério, que é um problema no qual pode surgir algo muito interessante também. Ou não. Aí é que está a questão. Porque, como eu disse, nós temos hoje estudantes, sobretudo na escola particular, que ficam o tempo todo, eles já estão... O metaverso, embora ele não seja um mundo físico, ele não deixa de ser um mundo real. Quer dizer, aí a gente não pode nunca contrapor real e virtual. O virtual é real também. Agora, como é que nós vamos lidar com esses estudantes? Como é que eu vou pegar um livro físico, um giz de lousa, e passar algo relacionado à história da Grécia Antiga, sendo que ele digita isso no Google e ele vai ter uma infinidade de páginas e de links e de videoaulas a respeito. Inclusive, o papel do professor é um papel que ou ele se reinventa ou ele vai também ser suprimido. Se não suprimido completamente, mas pelo menos dado a ele uma posição, digamos, mais intermediária entre o estudante e o conhecimento. Agora, aquele professor como detentor do saber, como autoridade intelectual, enfim, que apenas depositava e transmitia esse volume conteudístico para as crianças, isso não mais funciona de forma alguma. Sim, se isso não funciona hoje, né? Vamos pensar daqui 20 anos, eu não consigo imaginar a escola daqui 20 anos. Justamente. Rafa, vamos falar aqui um pouquinho dos recursos tecnológicos, né? Porque como a gente já compartilhou, a gente vai trazer dados aí retirados de um projeto político-pedagógico, né? De uma rede, de uma escola da rede pública, para meio que contrapor, olhar, refletir sobre, né, Rafa? Sobre esses números, sobre as diferenças, né? Longe, como você disse, se afastando da comparação, mas indo para o caminho da reflexão. Perfeito. E o que é engraçado é que, assim, eu olhando aqui os números, né, imaginem, nessa escola, nós tínhamos, em média, 800 alunos, um pouquinho mais que 800 alunos. E essa pesquisa foi feita por meio do Google Forms. De 800 e pouquinhas famílias, somente 221 responderam. Então, você já imagina que 600 famílias não tiveram acesso a esse Google Forms. Não conseguiram responder. Então, aqui, olha só para você ver. Eu tenho de 221 famílias, em relação aos recursos tecnológicos, 129 famílias responderam que 129 famílias responderam que usaram o celular para realizar essas atividades. Porque a gente começou a disponibilizar as atividades por meio de Google Forms, por meio do Facebook da escola, e alguns professores que montaram os seus grupos, a gente colocava ali os formulários no grupo. Porque até a questão do Gmail, Rafael, para a gente poder abrir uma sala do Google, foi muito trabalhoso. A gente só montou em 2021, Rafael, essa sala do Google. Depois. E você, pelo que eu entendo, você já tinha essa sala do Google há muito tempo. O aluno entrou, formou a sala, já tem lá. Praticamente sim. É isso mesmo. É o Classroom, né? A sala do Google. Imagina, a gente montou em 2021 essa sala do Google. Então, como que as crianças acessavam esses formulários? 129 pelo celular, 19 alunos só pelo computador, 8 alunos pelo tablet e 45 alunos que responderam que iam até a escola buscar as atividades impressas. Então, você imagina, a gente tinha que fazer as atividades do formulário e, no mesmo formato, imprimir. E foi engraçado que a Secretaria de Educação falou que só ia liberar, tipo, 30% dessas atividades impressas. Certo.
na verdade, a escola teve que colocar lá um dinheirinho da APM para imprimir, Rafael, para praticamente, meu Deus do céu, 85% da escola ia buscar as atividades impressas, porque não conseguia acessar os formulários que a gente disponibilizava no Facebook, no blog e nos grupos de WhatsApp. Uhum. Realmente, a disparidade, e eu vou mais além, que assim, enquanto você falava, eu até vou pedir daqui a pouco a permissão para mostrar um texto, um livro, só a capa mesmo, que é um livro muito interessante, mas eu pensava até que, em vista desse contexto todo, havia uma preocupação prévia e vital, que era a própria preocupação com a alimentação dessas crianças. Ah, sim. Assim, sim. Muitas dessas crianças que faziam suas refeições no colégio, café da manhã, enfim, o almoço, a merenda, e com as escolas fechadas, muitas delas entraram em condições de... Hoje existe um termo que é um termo que eu não gosto, porque eu penso que ele mascara bastante a questão da fome, que é, me ajude, por favor, o da... como que eles dizem? Risco... Eu não consigo me lembrar, mas eu sei do que você quer dizer. Risco é alguma coisa. Como se fosse uma situação de fome, né? Eu vou procurar. Exatamente. É um termo que eu geralmente não gosto de utilizar, porque eu penso que ele minimize de verdade, na realidade, a situação dessas pessoas que vivem em condições na linha da pobreza e abaixo dela. Então, uma das preocupações, lendo à época os noticiários e conversando com muitos colegas da escola pública, era justamente a de tentar manter, à medida do possível, essas escolas abertas para que essas crianças fossem fazer a merenda. Porque elas não tinham condições de fazer isso em casa. E aí houve uma onda de desemprego, né, também por conta do fechamento de muitos estabelecimentos, enfim, os pais desempregados em casa, essas crianças sem terem condição de acesso, ou, por exemplo, com acesso a um celular para dividir entre vários irmãos. Muitos, eu lembro dos telejornais, enfim, eles subiam, escalavam a casa, um morro, algo qualquer, para tentar pegar o sinal, o Wi-Fi, porque ali passava o sinal de uma emissora, ou seja lá o que fosse, de um vizinho que tivesse banda larga. Então, quer dizer, foi uma situação... Insegurança alimentar. Eu não consigo. Insegurança alimentar, isso mesmo. Insegurança alimentar, isso, também conhecida como fome, né? Então, realmente, nós tivemos todos esses desafios, né? E eu penso o quão difícil deve ter sido. Você, à época, estava como vice-diretora ou estava em sala de aula como professora? Sim. Perfeito. Olha, foi muito... aconteceram tantas coisas assim que chegavam até a gente, porque eu fui uma das professoras que rapidamente já fez o grupo do WhatsApp, né? Então, assim, situações que os pais contavam para a gente, Rafael, que você... Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, a questão das políticas públicas. Né? Não dá para... Como que a família tem que se responsabilizar por tudo isso? Aí eu falava, nas reuniões que a gente fazia, eu falava, gente, os nossos pais estão preocupados em colocarem na mesa o que comer. Eles não estão pensando em como essas crianças vão acessar o formulário do Google. Eles estão tentando sobreviver para trabalhar. Perfeito. Né, assim, infelizmente, Rafael, mesmo a gente estando na educação, olha, o que tem gente sem empatia, de ficar rastreando, sabe? Sabe aquele incômodo, aquela busca ativa inconveniente, né, que é outra coisa que a gente vai tentar até o final trazer essa questão da busca ativa. Mas os pais ali, eles estavam tentando se virar para colocar o que comer nas mesas das casas. E aí, Cássia, esta realidade, esta dura realidade, ela desconstrói, destrói toda aquela questão referente à meritocracia. Né? Quer dizer que nós vivemos em uma sociedade
em todo esse contexto neoliberal, esse capitalismo que nos assalta a todo instante, no sentido de que o pobre é pobre porque é pobre. O pobre é pobre porque não fez por onde. Exato. Esse é um dos discursos mais falaciosos que perpassam o léxico neoliberal, justamente de que as condições materiais estão aí, vá, busque, faça, coloque a mão na massa, o pé na estrada, como se o Brasil não fosse um dos países que registram uma das maiores, né, os maiores índices de desigualdade social de todo mundo. Quer dizer, como é que eu posso, de alguma maneira, e aí entra necessariamente críticas dos defensores, né, dessa Falácia. é uma falácia dessa questão que eu trouxe há pouco, contra as cotas, por exemplo, nas universidades. Né? Quer dizer, agora existe um problema. Para os meritocratas, para os meritocratas e para os anticotistas, enfim, como é que eu posso esperar que uma criança, um adolescente que morou no extremo leste da Zona Leste, dentro dessas condições que nós já previamente trouxemos aqui, e que aspira a um curso de medicina, voltando ao meu exemplo, como é que eu posso pressupor que esta pessoa parta do mesmo ponto que uma criança ou um adolescente da mesma idade que mora nos Jardins, ou no Higienópolis, Não dá, não Perdizes? dá, Rafa, não dá. Não há como. Não tem nem como explicar. Exatamente. Então, isso parte, aí entram outras questões de ordem política que eu penso que não nos caiba trazer aqui, mas justamente dessas políticas que são políticas de extermínio. Eu estou pensando no Achille Mbembe, né, com a sua necropolítica, que quiçá são políticas extremamente bem pensadas para que determinados grupos sejam justamente aniquilados, para que eles sejam justamente colocados à margem e cada um que sobreviva da maneira que conseguir. Quer dizer, é muito sério isso que nós estamos dizendo, né, Cássia? Porque você tem milhares e milhares, sem contar os casos de abandono, que é um problema. Eu não tenho dados específicos aqui, mas na escola particular, desde que eu estou nesse segmento, desde que eu trabalho nesse ramo, eu não me lembro de casos de evasão. E na escola pública, se você, como vice-diretora, fizer agora, ao final do ano, a contabilidade, você vai preencher algumas folhas. Sim, né? com certeza. O Rafa, engraçado de você falar dessa questão da evasão, é que nós tivemos, em 2020, eu estava na sala de aula. Em 2021, eu fui para a vice-direção. E como vice-diretora, eu tenho mais acesso a esses números, né? Muitas famílias, Rafa, voltaram para suas terras de origem, vamos dizer assim, para procurar ali amparo. Porque aqui estava de verdade passando fome. Sim. Sem condições. Muitas crianças simplesmente, né, já falando em busca ativa, a gente ali naquela busca e liga, o número não conseguia chegar até o final, sabe? Não atendia e procurava vizinho, nada. Aí lá em dezembro chegava um e-mail de uma escola do Ceará, de uma escola do Pernambuco, pedindo histórico da criança. Porque a família pegou as roupinhas, foi embora. Exatamente. Na verdade, aconteceu um êxodo, como um êxodo bíblico, um êxodo mesmo. Eles começaram a tentar buscar caminhos que eram caminhos para se manterem vivos. Né? E soma-se a isso todo o negacionismo de governos, tanto de ordem municipal, em alguns casos, quanto de ordem estadual, de ordem federal, o negacionismo que, de alguma forma, também foi responsável pela morte de diversas pessoas que poderiam ter sido evitadas. Né?
Agora, trazendo aqui mais ainda para o âmbito da educação, então, quer dizer, nós, de alguma forma, sempre tivemos esse déficit, sobretudo com a população preta, por conta de tudo o que ocorreu na nossa história, e as cotas nada mais são do que uma forma de não fazer justiça, mas de minimizar. Exato. Porque a justiça, ela jamais vai ser feita, jamais essa chaga jamais vai ser reparada. Né? Nós fomos o último país do mundo, e por pressões externas, a abolir a escravidão, e após isso ter ocorrido, essas pessoas jamais tiveram um programa de inserção social, né? Quer dizer, eles foram justamente libertos, mas entregues à própria sorte. Né? E isso traz consequências imediatas. Né? Por exemplo, quando nós olhamos, como eu disse há pouco, para as universidades privadas, que são as universidades de ponta, há muitas delas, sobretudo confessionais, como é o caso da PUC, enfim, qual é o número de pessoas pretas e pardas que estudam ali? Basta nós olharmos para uma sala de aula. Não precisa nem ser um exercício estatístico. É um exercício de simples visão. Olhe para um curso de psicologia, por exemplo, trazendo outro caso que eu mencionei, um curso de odontologia, um curso de veterinário. O Rafa, até quando, desculpa o corte, até quando você me manda foto sua com os seus alunos, eu sempre comento, quanta criança branca. Exatamente. Isso não é mera obra do acaso. Né? Quer dizer, o preto, o pardo, eles não estão ali porque eles não querem ou não merecem estar ali. Eles não estão ali porque eles não tiveram essas condições, por exemplo, de um pai de família custear as matrículas de 2, 3 crianças, 2, 3 irmãos. Não há como. E por outro lado, quando você olha para a escola pública, o que nós vemos também é a verdadeira falta, porque, por exemplo, São Paulo, o estado mais rico da nação e, quiçá, o mais rico da América do Sul, eu me refiro. Ou seja, as verbas para a educação existem. Sim. Espaço existe, estrutura existe, as verbas existem. Agora, o porquê que isso não é devidamente aplicado, aí é um outro problema, justamente que nós poderíamos entrar, que é o problema da ausência de políticas públicas efetivas voltadas ao âmbito educacional. Tá? Então, a professora Cássia, só assim, nós poderíamos ficar aqui mais 2, 3 horas falando a esse respeito. O Rafa, sim. E tinha que ser uma coisa muito, muito certa, porque essa questão da alternância dos partidos, como prejudica, né, as políticas públicas para a educação? Porque geralmente, se esses partidos, e via de regra é isso que ocorre, forem partidos antagônicos, né, com perspectivas políticas e ideológicas antagônicas, ele jamais dará continuidade ao que o governante anterior, aquele que ocupava então a respectiva cadeira, fez. E aí começa-se toda uma outra coisa do zero, né? O tempo corre, nós temos novas eleições, quem sabe este governante não vai ser reeleito, e aí as coisas é algo que se começa e não se termina o tempo todo. Está sempre em aberto, né? Essa é a questão. E a gente continua, né, discutindo a questão do sistema único, né? De Perfeito. Educação, né? Que a gente Perfeito. Eu lembro muito das aulas, né? Da professora Alessandra, que é advogada, enfim, a professora é advogada, a nossa, queria inclusive deixar um abraço aqui, afetuoso, professora Alessandra, nossa coordenadora do programa, justamente isso, né? Quer dizer, que nós já temos um sistema único de saúde estabelecido e que funciona, porque se nós não tivéssemos o SUS, o número de mortos nesse país teria ultrapassado os milhares. Nossa. E com relação à educação, a proposta, salvo engano, tramitando no Congresso, e nós não temos uma resposta objetiva para isso. Quer dizer,
São sugestões e possibilidades que estão tramitando há 2, 3, 4 anos e fica tudo isso, todo esse material fica engavetado. Quer dizer, não existe, me parece, que uma boa vontade para que esse problema seja, né, Sim. razoavelmente abordado. Enfim, aí nós continuamos. Existe uma outra intencionalidade, né? Exatamente, essa é a questão. Então, o que nós podemos pensar daqui para frente é, em primeiro lugar, tentar. Nós não conseguimos dar conta ainda, mas tentar avaliar qual foi o estrago que a pandemia causou. Né? E já tentando aqui até. Desculpa. Pode Perdão? falar. Não, eu queria te fazer uma pergunta Sim. que veio na minha mente agora, você falando sobre isso. Na escola, que você falou, os frutos que nós vamos colher, né? Sim. Na escola pública, de 2020 para 2021, é que eu estava pensando nos resultados do IDEB, que saíram no mês passado, né? Nós não seguramos nenhum aluno ficou retido na escola pública. A escola privada também? Tivemos retenções. Vocês tiveram? Tivemos retenções. Não foram muitas, mas nós tivemos retenções também. Quer dizer, porque, como eu mencionei, por mais que o estudante não se manifestasse, ficasse com a câmera fechada, não respondesse chamada, não anexasse os arquivos, ele teve todo esse instrumental em mãos. Quer dizer, então nós tínhamos isso de alguma maneira a nosso favor. Olha, ele teve tudo isso, agora eu não tenho como passar para o lado de lá para fazer o cidadão acordar para vir assistir aula. Quer dizer, muitos logavam, entendiam que o professor vendo o nome, ou às vezes dava um oi bem tímido às 7 da manhã, voltava a dormir, ia cuidar da vida, ia jogar, e quando era 12:30 e pouco, ele aparecia. Ou não. Sim. Né? Mas tendo tudo isso em vista, a escola teve todo um respaldo para sustentar um número até, enfim, mais baixo, mas um número considerável de retenções também. Sim. Algo que eu suponho que no Estado não tenha acontecido justamente pelos motivos avessos a esse que eu disse. Quer dizer, como é que eu vou reter um aluno que não tinha nem comida no prato? Exatamente. Quanto mais possibilidade enfim, de utilizar um celular, um iPad, uma banda larga. Quer dizer, não há como, não havia como fazer isso. Ô, Rafa, e olha só, né, já pegando já esse gancho aqui, porque a gente já também vai começar a encerrar aqui, que a gente fala bastante, mas agora você falando dessa questão dos dispositivos de internet banda larga, olha só, eu olhando para os números aqui do PPP da escola, né, de 2020, daqueles 221 alunos que a gente estava falando, 125 tinham Wi-Fi em casa. Certo. 125. 21 conseguiu preencher ali, fazer as atividades pelo formulário, usando Wi-Fi, mas que não era da casa dele. Sim. Ou ele pegava ali do vizinho, ou ele ia até o vizinho, ou ia na igreja, eu não sei, mas não era da casa dele Wi-Fi. 75 alunos, Rafa, desses 221, tinha que colocar crédito no celular para fazer essas atividades. E aí eu penso, R$20 que ele estava deixando de comer. Sim. Né? Isso, assim, outra coisa que é muito cruel, é cruel. E 15, não tinha internet alguma. Perfeito. Não tinha internet. Esse é um problema. Inclusive, eu ouso dizer, você me corrija se eu estiver equivocado, que isso aconteceu até com muitos professores. Sim, é verdade. Da escola pública. O professor também não tinha acesso, quer dizer, não consegue, porque tinha que, de alguma maneira, dar conta de
se manter, tinha que, de alguma maneira, dar conta de ter necessariamente um computador, de ter necessariamente uma banda larga, e nós sabemos que não são todas as pessoas que dispõem, né, desses recursos num país que é um país como o nosso. Então, eu suponho que entre os professores, de alguma forma, isso tenha ocorrido também, porque o Estado não ofereceu, salvo engano, esses materiais para os professores, ou forneceu de início. Foi dado um iPad, por exemplo, um laptop para cada professor trabalhar? Eu suponho que não. Quer dizer, Na rede que eu trabalho, não. Pois é, os professores tiveram, muitos deles, que se virar com recursos próprios. E que são, ou poderiam ser recursos inexistentes, né, para esse ano, viu, Rafael? Esse ano a gente recebeu um pouquinho atrasado. Um pouquinho atrasado. Quer dizer, é muito complicado. Enfim, então, nós esperamos mesmo, de fato, que agora que a situação está relativamente mais controlada, né, que essas aulas, inclusive eu ouvia até uma proposta do ex-presidente Lula falando sobre a possibilidade dos alunos frequentarem a escola aos sábados e domingos. Quer dizer, para que isso seja recuperado o quanto antes. Ou seja, não dá para simplesmente, por conta das questões sanitárias que agora estão, como eu mencionei, mais, de alguma maneira, mais controladas, não dá para pressupor que a coisa vai engrenar a partir do zero e que nós vamos, né, quer dizer, seguir a vida. Não dá para pensar assim. Foram 2 anos. Como você falou, eles ficaram 1 ano, 12 meses, com aulas assíncronas, só com conteúdo, sem ter ali a presença de um professor, ainda que virtualmente. Quer dizer, não dá para passar uma borracha nisso e partir do ponto zero e a vida seguir. Então, nós temos um déficit hoje, por exemplo, de crianças que estão na 7ª, 8ª série e, na verdade, eles estão na 5ª série, quem sabe? Na 5ª, na 6ª série, no máximo. São 2 anos mesmo de déficit. Rafael, você sabe, agora você falando isso, né? Eu fico pensando, a gente tem ali crianças no 3º ano, Rafa, que não frequentou a escola no 1º. E no 2º, quando ela foi para a escola, foi no esquema do rodízio e obrigatório mesmo depois de outubro. Em julho foi o rodízio, né? Maio, acho que começou o rodízio. Aí foi aumentando um pouquinho e tal. Só em outubro que foi obrigatória. O 100%. Né? Imagina, o que essa criança, no 3º ano, uma criança que não teve acesso, uma criança... Como que foi? E assim, a gente verificou muito, às vezes, quando as crianças levavam as apostilas para serem corrigidas, que não foi a própria criança que fez, Rafael. Sim. Perfeitamente. E quer dizer, e aí você tem também uma outra questão, por exemplo, dessas crianças que vivem num contexto de desigualdade social. Muitos pais e mães, de alguma forma, precisaram continuar trabalhando. Essas crianças ficaram em casa sozinhas, sem a supervisão de quem quer que fosse. E se tivessem acesso, ainda que tivessem acesso, quer dizer, de todo modo, foram prejudicadas, porque não tinham ali uma assessoria, não tinha um e-mail para o professor entrar em contato, não tinha um lugar para tirar dúvidas, foram literalmente deixadas à margem, entregues à própria sorte. Né? O Rafa. Então, quer dizer... Pode falar, perdão. Não, perdão, pode continuar. Não, eu ia falar que quando a gente começou a dar aula síncrona, em outubro de 2020, algumas crianças abriam as câmeras, que diferentemente dos grandinhos aí do Fundamental 2, eles achavam o máximo, né? E muitas crianças mostravam as condições de estudo que elas estavam. Certo. Então, às vezes, era ali, numa cozinha, com todos os irmãozinhos juntos. Sim. Porque eu estou falando de uma escola de periferia, Rafael. A escola que eu dava aula era uma escola de periferia. Periferia. Dentro mesmo ali
vamos dizer, da comunidade. Então, são crianças que estavam ali vivendo, acessando as aulas, mas em condições precárias, E precárias. muitas em fase de alfabetização, né, que é uma fase assim, primordial para a criança estar no colégio. Essa passagem também depois do quinto para o sexto ano, que é muito considerável, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, ou mesmo do nono para o médio. Né? Quer dizer, então eles não tiveram essa assessoria, né? Não tiveram nenhum recurso, e inclusive de ordem psicológica mesmo, para estarem sendo acompanhados, né, por profissionais, enfim, especialistas. E realmente isso, Cássia, como eu mencionei, talvez seja muito cedo para nós pensarmos nas implicações, mas elas já estão aparecendo. Esses índices todos, que até essas siglas me fogem um pouco, propositalmente eu me mantenho um tanto afastado, mas eles vão dizer muito a respeito disso. Né? Quer dizer, sobretudo em matérias como matemática, enfim, língua portuguesa, quer dizer, há um déficit. As crianças, e aí entra uma questão, nós não vamos entrar nisso, porque nós já estamos caminhando para o final, mas entra uma questão até da linguagem que muitos cyberespaços, eu estou pensando aqui no filósofo Pierre Levy, que fala em cyberespaço e cybercultura, né? Muito da linguagem que a cybercultura traz, escrever você com VC, né? Quer dizer, eu já me deparei com alunos perguntando se poderiam escrever dessa forma. Da mesma forma que eles teclam, eles escrevem. Enfim, e que para eles ali, sendo inteligível entre quem está no grupo, tá perfeito. Agora, a gente sabe que a norma culta da língua portuguesa, ela não pode ser assassinada dessa forma. Sim. Até mesmo porque quando eles forem fazer um Enem, prestar um concurso, uma redação, o que quer que seja, né, é a partir da norma culta que eles serão avaliados, selecionados, o que é um outro problema também que nós não vamos entrar agora. Esse processo de seleção, aí eu não vou entrar no Michel Foucault, porque senão a gente não vai sair daqui. Aí, como disse o professor Cláudio André, nós vamos fazer uma virada só nossa. Né? Sim. Mas esse processo de seleção, de competição, de punição, dentro da área desse número excessivo de provas, a extração de mais-valia desse estudante e este impulsionamento para que ele se desempenhe, eu tenho lá as minhas sinceras e, quem sabe, radicais observações para fazer, mas essa aqui não vai ser a hora. Ô, Rafa, só pegando aí um gancho dessa sua fala, né, antes da gente terminar, a gente falando dessa questão de avaliação, né, tantos estudiosos, pesquisadores falando, gente, agora, com essa questão da pandemia, não é hora de avaliação, é hora de acolhimento, principalmente nesse retorno em 2021, é hora de acolhimento, é hora de tentar sanar as rupturas ali que aconteceram nas relações interpessoais. Rafael, eu hoje, como vice-diretora, Rafael, eu te falo que eu faço atendimento praticamente, sei lá, uns 5 por dia, olha que loucura, porque as crianças não sabem mais lidar no dia a dia. Elas não sabem mais, elas ficaram muito tempo afastadas, é agressividade, é briga, total, é conflito. Então, assim, é hora da gente se mobilizar e falar, olha, agora não é hora de avaliação externa. A gente sabe que tem um rombo, que tem um buraco, a gente sabe, mas agora não vamos nos preocupar com isso, né? E 2021 a gente voltou com todas as avaliações externas, com todas. E posso dizer que não, acho até que tem sim que ter as avaliações externas para medir o tamanho do buraco, vamos dizer, né? O tamanho desse vácuo aí, né? Desse abismo que se criou. Mas não é sobre isso que a gente tem que falar. Sim. O que está sendo feito como política pública para tentar acolher essas crianças? O que está se pensando? Se a escola ali, no seu miudinho, pontualmente não procurar seus projetos de acolhimento, Rafa? Sim. O governo federal não abriu a boca. Então, isso tem a ver, é um projeto político, né? Quer dizer,
essas formas de avaliação, como se, de alguma maneira, esses indicadores, como se eles mostrassem algo, né? Porque você tem... Aí é que eu não quero entrar, porque eu sei que se eu entrar nisso aqui, a gente vai avançar bastante. Mas nós vivemos em um contexto que é um contexto da produção sobre a produção desenfreada, que nós não sabemos para onde vai, qual é o verdadeiro sentido disso, se há algum, e com a educação não é diferente. Então, esses estudantes são provados, eles são avaliados o tempo todo, né? Quer dizer, mas como se possíveis não atingimentos dessas médias, de fato, o que é que eles dizem? O que é que eles nos dizem sobre tudo isso? Sobretudo na escola pública. Quer dizer, como é que eu vou avaliar, vou provar uma criança numa prova qualquer aí, estadual, nacional, que seja, né, sem levar em consideração todo o contexto da onde ele vem, tudo que aconteceu com ele nessa pandemia. É algo completamente, né, desproposital. Mas, enfim, e até o livro, vou aproveitar aqui para já encerrar, o livro, assim, é o Arthur C. Clarke, que é o que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse livro foi escrito logo após ali o término da Segunda Guerra Mundial, e ele fala um dia na vida do século na vida do século 21, e o ano em que se passa a história é 2019. Né? Quer dizer, ele fala como vai ser o estudo em 2019, como é que isso em 1942, 45, 8, quem sabe. Né? Quer dizer, num tempo em que nem nós não tínhamos internet, a própria questão da telefonia era totalmente bastante precária. E aí ele fala, e assim, quando você lê, ele fala que as aulas justamente seriam aulas onde as crianças estariam olhando para uma tela e conectadas em fios. Agora, de onde ele tirou essas intuições, aí também é assunto para uma outra ocasião, quem sabe ainda nessa virada, mas realmente vale muito nós observarmos. E, enfim, então, eu suponho que nós tenhamos... A ideia era que fizéssemos uma conversa breve, até. A nossa conversa de ontem, ela se espraiou aí quase durante 2h30. Nós já estamos aqui beirando 1 hora, né? E então, Cássia, não sei se você tem mais alguma consideração a fazer, mas acho que esse bate-bola aqui foi bem importante, né? Mencionando que nosso intuito inicial jamais foi de fazer comparações, mas de estabelecer possibilidades de reflexão. Sim, Rafa, porque o que a gente não discute, a gente não pensa e não tenta resolver. E se a gente não trazer esses assuntos para reflexão, para o nosso dia a dia, nada vai sair do lugar, né? Acho que isso é muito importante, né? Quiséramos nós não estarmos aqui discutindo o que discutimos. Nós estamos falando, por exemplo, só sobre livros aqui hoje. Vamos discutir aqui, enfim, a literatura de determinado autor, mas é um problema explícito, é um problema que nos violenta a todos e todas. E por mais que aqueles e aquelas que estejam na esfera privada e que morem lá nos seus condomínios não entendam que esses problemas também os afeta toda a sociedade. É o que a gente falou um pouquinho ontem, né? Não se trata de um problema individual, né? É um coletivo, e a sociedade precisa enxergar isso. E aí eles esperam resolver o problema baixando a maioridade penal. Ou seja, em vez de construir escolas, nós vamos construir mais prisões, mais cadeias. Né? Quer dizer, é assim que eles criminoso, buscam, né, Rafael? É assim que eles buscam, é assim que eles esperam, E aí eu vou entrar outra vez, e já para finalizar, novamente na questão da necropolítica. Né? São essas próprias políticas de Estado que se abatem no sentido do extermínio ou, na melhor das hipóteses, da
da sobrevivência, de que esses grupos sobrevivam lá, cada qual como puder, de certas fatias da população. Né? Quer dizer, como é que eu resolvo esse problema da educação, o problema da criminalidade? Baixando a maioridade penal e prendendo criança. É assim que se faz, na visão, né, de certos governantes, enfim. E para nós que somos da educação, isso é uma aberração. Sim. Né? Quer dizer, nós queremos livros e escolas, não cadeias, algemas, armas e grades. Sim. Né? Você não está de nenhuma maneira, não é uma política pública que visa ou que atinja, ou que chegue, que margeie o cerne do problema. Você está apenas retirando um problema que como se ele fosse acabar, porque também não vai, e você está simplesmente trancando na gaveta e esquecendo nos porões da sociedade. Né? É isso. Bom, vamos professora, finalizar, né, Rafa? Vamos, seguimos em diante. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença da professora Cássia de Lourdes, Cássia Lopes, né? E deixar também aqui as nossas recomendações, um abração, um beijo, professor Cláudio André, mais uma vez a professora Alessandra, pela oportunidade, que essa virada cultural realmente é em parceria, né, Cássia, com outras instituições, Sim. que o professor Cláudio André nos trouxe, mas com certeza vai ser uma grande oportunidade para que a Universidade Metodista realize o trabalho que ela sempre realizou e continue sendo a Universidade Metodista de São Paulo. É isso que esperamos. É isso mesmo. Um abraço, professor Cláudio, professora Alessandra, e até a próxima. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Até.